Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos dando continuidade à nossa série sobre os sacramentos aqui neste canal e hoje vamos dar uma revisada porque são muito grandes os temas, né? Vamos refletir sobre alguns pontos sobre o sacramento do matrimônio, que é uma vocação fundamental de serviço à igreja. Vocação fundamental de serviço à igreja. Então nós temos, podemos dizer, 3 chamados, né, na nossa vida. O chamado à existência, o chamado ao santo batismo e o nosso chamado vocacional. E nós podemos ser apóstolos leigos casados ou solteiros, podemos ser também um apóstolo leigo consagrado, ou casado. O casamento, no caso, ele faz parte da vida do apóstolo leigo, mas é uma vida de serviço à igreja, não podemos esquecer isso. Ele é de suma importância para o nascimento, para o surgimento de outras pessoas e a formação de novos cristãos. Essa é a sua finalidade primordial. Não pode haver matrimônio se o casal não quiser ter filhos. Isso é uma coisa assim que poucos falam e que eu quero ressaltar, que um dos pré-requisitos para que o sacramento matrimônio seja realizado é o desejo de ter filhos, né? Claro, se são um casal de idosos que querem casar, eles não vão ter filhos, mas eles sabem da importância da geração de novos seres humanos, né? Agora, se são jovens que estão casando, realmente eles devem desejar o crescimento da prole. Agora, nós temos aqui também, nessa definição, uma outra definição que a gente trabalha nos movimentos da igreja, o sacramento que abençoa e consagra a união do homem e da mulher num contrato sagrado e indissolúvel, para se amarem, procriarem e educarem os filhos. Então, ele abençoa, um sacramento que abençoa e consagra a união do homem e da mulher num contrato sagrado. Então, por exemplo, existe uma diferença muito grande entre a convivência. Hoje falam em união estável, né? E a união estável que a pessoa fez, ou ela foi para o cartório e lá ela se escreveu que estava casada com outra pessoa, é uma diferença astronômica entre a união estável e o sacramento do matrimônio. A gente tem que fazer essa distinção, porque é a consagração da união do homem e da mulher num contrato sagrado e indissolúvel. Qual é a finalidade desse contrato sagrado e indissolúvel? Para que eles possam se amar, procriar e educar os filhos. Sacramento é algo sagrado e sobrenatural. Então, aí que está a diferença, pessoal. Os nossos irmãos protestantes, eles não consideram o matrimônio um sacramento. Até você pode se separar de uma pessoa, se você achar que não deve ficar com ela, eles dão uma bênção de união entre duas pessoas, mas não é sacramento. Nós católicos temos o matrimônio como um sacramento, é uma união divina entre duas pessoas que se torna uma só. Isso é importante.
Inclusive nós temos, né, os diversos textos bíblicos que podem nos ajudar nesse sentido, né? Lembramos, por exemplo, Mateus 19, a partir do versículo 1, quando Jesus terminou esse discurso, transferiu-se da Galiléia para a Judéia, do outro lado do Jordão. Seguia uma multidão imensa e aí ele os curava. Aproximaram-se alguns fariseus e, para o porem à prova, lhe perguntaram: pode alguém repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por isso um homem deixa seus pais, junta-se à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. E aí vem aquela frase que o sacerdote diz no momento do rito do matrimônio: o que Deus uniu, o homem não separe. Então nós, católicos cristãos, consideramos realmente a união matrimonial como um sacramento, tá? Depois Paulo faz um conselho lá na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do 1, ele diz, versículo 6, 2, honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento, que inclui uma promessa para que tudo te corra bem e vivas muito tempo na terra. Aí vem uma relação entre pais e filhos, e esposo e esposas, né? Como deve ser, né? E aqui fica claro também que é uma relação totalmente sagrada. E aquele texto famoso de Colossenses 3,18, mulheres, submetei-vos aos maridos como pede o Senhor. Maridos, amai vossas mulheres e não as irriteis. Filhos, obedeceis aos pais em tudo como agrada ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não desanimem. Então é importante, pessoal, esse dado bíblico aqui. Evidentemente o Papa João Paulo II, São João Paulo II, dedicou praticamente o pontificado dele à questão familiar, à importância. Mesmo Bento XVI, o nosso Papa atual, Papa Francisco, sempre muito preocupado com a questão das relações familiares. Eu vou colocar assim alguns pontos que talvez tenham uma certa curiosidade para as pessoas que estão nos assistindo. O que faz que aconteça essa união no matrimônio? Então nós temos o padre Cristiano, que é especialista em direito canônico, ele poderia até nos ajudar muito mais nesse sentido. Mas se eu tiver com alguma coisa que não estiver de acordo, ele vai me corrigir certamente. Mas isso é importante. Duas pessoas, um homem e uma mulher, conscientes do sacramento, se unem na igreja, perante um sacerdote, um ministro ordenado, que faz as vezes do bispo, porque o bispo é o ordinário da diocese, né? Se o bispo não precisa pedir autorização para ninguém para realizar o sacramento do matrimônio. Nenhum sacramento ele precisa de autorização na sua diocese. Então, não existe casamento de pessoas do mesmo sexo, porque depois que o sacerdote abençoa a união do esposo e da esposa, o que vai confirmar esse casamento é a primeira relação sexual depois que é feita a bênção. Todas aquelas relações sexuais que não deveriam de acontecer antes do casamento não são válidas, não servem. Né? Se for acontecer, vamos dizer assim, que não houve a consumação do casamento, e pode ter acontecido antes,
infelizmente, a relação, mas o que faz que o matrimônio seja válido é justamente a primeira relação sexual depois da bênção que o sacerdote dá. Então não pode haver casamento de pessoas do mesmo sexo, porque se nós não temos a matéria, né, precisa ser um homem e uma mulher. E se, por exemplo, acontecer que algum deles tenha um defeito físico, também não existe o casamento, não existe a união matrimonial. Qualquer problema físico que impeça esse encontro, essa relação, vai ser um impedimento para que aconteça a união no matrimônio. Para nós, cristãos, o sacramento matrimônio, ele é indissolúvel. Importante essa palavra, que não se dissolve. Para falar assim no português bem claro, ele não se dissolve. Depois que há feita a consumação, eu conheci um fato, né? Um casal que não havia consumado o casamento, não tiveram nenhuma relação sexual após o casamento, quer dizer, não estavam casados ainda, né? Mas no momento que eles fazem a promessa, o sacerdote abençoa. Claro que os ministros do casamento não é o sacerdote, é o noivo e a noiva que fazem uma promessa. O padre não vai prometer pela noiva ou pelo noivo que eles vão casar, né? E aí um e outro diz: eu te recebo, fala o nome da pessoa, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. E o sacerdote confirma, ou o ministro, no caso, Deus confirme esse compromisso que manifestastes perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Tá? Então, no caso, pessoas do mesmo sexo, falta matéria para acontecer o casamento. Isso tudo é uma montagem do globalismo para destruir a família, né? A gente sabe essa questão da nova ordem mundial, que não tem nada de ordem, é só para destruir as famílias e implantar ditaduras comerciais. A gente já teve vídeos anteriores que nós falamos sobre isso, né? Então não existe. É o homem que depois ele vai desenvolver a paternidade dele com os filhos, a mulher que vai desenvolver a maternidade também com seus filhos, e a união da paternidade, da maternidade, quando chega no filho, faz que ele tenha um equilíbrio. Se não tem esses dois aspectos, não há equilíbrio. Por isso esse negócio, vou ter um filho aí por fora, independente de marido ou coisa parecida, essa pessoa não vai ter equilíbrio, porque o pai e a mãe que equilibram o afeto da pessoa. Olha, eu costumo dizer isso especialmente para os jovens, tá? Que nós temos, para chegarmos à santidade, né? Que é o nosso objetivo como cristãos, nós desejamos a santidade, né? Então, dentro dessa vocação, porque o casamento, o matrimônio é uma vocação, chamado de Deus, que a pessoa sente e vai responder a esse chamado, como no caso do sacerdote, a vocação ao sacramento da ordem, que nós vamos ver também que estão, tanto a ordem como o sacramento matrimônio, são sacramentos de serviço à igreja. Então é necessário, em primeiro lugar, um namoro santo, quer dizer, não é para ter relação sexual no namoro. O namoro é um período de descoberta de si e descoberta do outro, né? É um momento de respeito, é um momento de questionamento para saber se aquela pessoa pode constituir uma família contigo. Eu sempre falo isso para os jovens. Eles dizem assim para mim: padre, eu estou com dúvida e tal. Então eu digo, se você acha que
essa pessoa pode constituir uma família contigo, você continua o namoro. Se você não acha, você continua a amizade, não briga com a pessoa, porque é triste também isso aí. Ah, eu namorei tal pessoa, depois eu brigo, nunca mais eu falo, nunca mais eu rezo com essa pessoa, especialmente os nossos jovens católicos, né? Então, olha, não estou pensando mais em manter esse relacionamento contigo, de namoro. Eu te respeito muito, mas eu vou deixar, não vamos continuar, né? E aí a questão sexual, ela tem que ser segurada através da castidade. É difícil, especialmente para os jovens, né? Mas é uma realidade que eu sempre digo assim: quanto mais santo for o namoro, nós vamos ver, mais santa vai ser a família. Então, se você quer buscar a santidade, você vai ter que se sacrificar nessa área afetiva sexual. Para nós católicos isso, né? Agora, tem pessoas mesmo dentro da Igreja Católica que não sabem dessa verdade e que praticam o sexo antes do casamento, o que é um pecado mortal. Eu não posso comungar, né, de forma alguma, porque é um pecado grave contra a castidade. O comportamento dos namorados, né, é muito importante, a preparação para a santidade do casamento, né? Isso é muito interessante. E hoje, especialmente as meninas, moças que não se preservam, elas ficam de galho em galho, de namorado em namorado, e não encontram um bom marido. Eu digo assim para minhas amigas, né, vocês se mantenham fiéis a Deus, à castidade, porque Deus vai recompensar vocês com um bom esposo. Porque se a gente não tem isso, o mundo é o mundo da bebedeira, da droga. Inclusive a Igreja Católica tem responsabilidade de ajudar os jovens a namorar. Eu sempre falo isso nas reuniões do clero. Nós teríamos que ter festas para os jovens se conhecerem, né? Porque eles vão para essas festas do mundo onde existe bebedeira, onde existe droga, umas músicas horríveis, acabam mantendo relação sexual com todo mundo, beijando todo mundo, né? Se prostituindo, essa é a palavra certa. E dentro da prostituição você não vai encontrar uma esposa ou um esposo que possa ter uma boa família contigo. Depois desse namoro santo, nós temos o noivado santo. O noivado já é um compromisso, eles já põem a aliança na mão direita, né, para dizer que, olha, eu quero casar contigo. Então nós temos que nos preparar, mas aqui na Diocese de Rio Grande tem um trabalho novo que o nosso bispo iniciou, que eu achei muito interessante, que é quase que uma catequese com outros casais que vão fazendo crescer a identidade com a vocação. Então o noivado ele é importante para isso, né? E a pessoa que está noiva, ela não pode nem pensar em olhar para outra pessoa, ou não, esqueça de todos os outros relacionamentos ou contatos que você teve para se orientar àquela pessoa que você vai viver definitivamente. Disso nós temos um casamento santo, uma união santa no matrimônio, né, onde as alianças são entregues, são abençoadas. Não é uma fantasia o sacramento da igreja, dentro da igreja, não é para fazer, não existe isso de ir em fazenda, casinhas bonitas, nada disso, porque é um sacramento da igreja, é um ato público da igreja, o sacramento. Por isso que é feito aquelas proclamas, né, que preparam as pessoas. A gente anuncia publicamente que tanto fulano como fulana querem casar. E se tiver alguma pessoa contrária a esse relacionamento, ela vai ter que dizer, né? É bonito, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
eu ainda peço que os noivos beijem a aliança da noiva no momento que houve se consumiu o sacramento. E aqui a bênção matrimonial, ela é riquíssima, né? Porque ela fala, desçam as vossas copiosas bênçãos sobre esta esposa, e fala o nome dela, e sobre o rapaz, seu companheiro de vida, que a força do vosso espírito inflame do alto os seus corações. É importante que o ministro, ele invoca o Espírito Santo sobre o noivo e a noiva, porque todo sacramento é uma graça do Espírito Santo. Por isso não é um deputado, não é um senador, não é um juiz que vai desfazer um sacramento que foi bem feito, que aconteceu, os noivos conscientes. Daí nós temos uma família santa, porque nós temos um pai, uma mãe e os filhos que procuram viver a santidade, e se procuraram viver a santidade, nós vamos ter dessa família a produção de novos santos. Como aconteceu com Santa Teresinha, que os pais dela foram canonizados simultaneamente, o primeiro caso na igreja, e agora entrou o processo dos pais do nosso querido Papa São João Paulo II. Então, realmente, o sacramento do matrimônio, ele é fonte de santidade. Eu coloquei aqui, sempre eu gosto de colocar o inimigo de Deus, o demônio, sabe da importância do matrimônio e da família. E por ciúmes do homem, quer destruir a família e quer destruir o casamento. Então, todo esse lobby gay, toda essa confusão que a Rede Globo colocou, eu falo aqui no Brasil da Rede Globo, que foi a principal protagonista dessa desgraça dentro das nossas famílias. Aliás, eu cheguei num ponto assim que quem assiste a Rede Globo não deve receber Jesus na Eucaristia. Não é um dogma de fé. Eu estou dizendo isso, na minha opinião. Uma pessoa que assiste a Rede Globo ou qualquer coisa nefasta que agride a família, nós não podemos receber a Eucaristia, porque nós estamos sendo coniventes com o projeto do mal. Ah, mas eu vejo novela porque eu gosto de ver, como tinha umas senhorinhas na academia lá dizendo que aquilo ali era verdade mesmo que aparecia. Verdade é uma pinóia, não é nada, é uma mentira que o demônio criou para destruir aquilo que Deus fez, aquilo que é santo, pessoal, que o demônio quer destruir. E a gente tem que estar muito atento. Agora aqui eu tenho uma coisa interessante, eu gosto de fazer fórmulas, né? Para se chegar à alegria no casamento, existe a soma do sofrimento do esposo mais o sofrimento da esposa. Por que sofrimento? Por que, padre, o senhor fala em sofrimento? Sofrimento no sentido de despojamento, de respeito, de dar espaço para outra pessoa, de saber que o homem e a mulher são diferentes. O homem não tem ciclo hormonal, ele às vezes não entende o que a mulher está tendo. A mulher não entende por que o homem é tão seco, é tão quieto, tão calado. A criancinha, a menina, já nasce falando praticamente, né? O homem já é mais quieto, então um tem que entender o outro. E esse relacionamento, ele não deixa de ser um sofrimento que se une ao outro para trazer uma alegria maravilhosa. Porque uma família santa, ela é uma família feliz. Então nós temos que passar do romance, né? Eu diria assim, vamos começar um adolescente, da paixão para um romance, e do romance para uma amizade abençoada por Deus. Então vejam, vem a paixão, porque Deus permite isso, né? Diz que para casar tem que ser bobo, senão não vai casar, né? Então tem que ter essa paixão, mas ela não é permanente. Isso é importante que a gente saiba.
Depois tem o romance ele já é mais, tem mais desafios. E depois então vem uma amizade com respeito, com a graça de Deus, que é o ponto definitivo. Por isso, por exemplo, meus pais fizeram 50 anos de casados e eles estavam praticamente no início de um relacionamento, porque são dois mistérios, né? O mistério do homem com o mistério da mulher que se unem. E sempre vão ser diferentes, pessoal. O homem e a mulher têm deveres e direitos iguais, direitos e deveres iguais, mas eles são diferentes porque o homem tem a paternidade e a mulher tem a maternidade. Não adianta querer inventar outras coisas, porque é isso. Então eu fiz também, fazia gráficos sobre o ser humano com 3 esferas, uma dentro da outra. A esfera maior do ser humano é o afeto. O afeto é a parte maior, mais importante. Esse afeto também relembra a nossa relação com Deus. O sacerdote também, ele tem que ter uma intimidade com Deus muito profunda para ele ser feliz na sua vocação. Então o afeto, o amar e se sentir amado é muito importante. Existe dentro disso a sexualidade, que é uma esfera menor, que você vai viver como homem ou como mulher, com a paternidade ou com a maternidade. E a última esfera é a genitalidade, que Deus colocou no homem e na mulher como instrumentos dentro do casamento para a sua realização e para a sua procriação. Mas é a menor esfera, Tanto que se alguém pensar assim, eu vou casar para ter relações sexuais à vontade, né, vai se enganar tremendamente. Esse é o grande mal que a pornografia fez no mundo, pessoal. A pornografia destruiu as relações do homem e da mulher. Está destruindo, né? Não é destruindo, está destruindo. Porque o que importa é o respeito. Nós temos que ter um respeito muito grande uns pelos outros. Para finalizar esse assunto que é grandíssimo, né? Talvez nós vamos voltar em outros momentos, nós necessitamos da perseverança. A perseverança é fundamental em tudo. Na vocação apóstolo leigo, a vocação religiosa, o casamento, o padre, a perseverança. Para isso nós precisamos de disciplina, horários bons, o lazer dentro da família é importante também, mas eu quero chamar a atenção de um aspecto que é a oração do Santo Rosário. Se nós rezarmos devotamente a oração do Rosário, vamos considerar o quarto do Rosário, que era antigamente chamado de terço, porque agora nós temos 4 mistérios, né? Ou isso, ou melhor ainda, todo o Rosário rezado em família e a Santa Missa, especialmente a Santa Missa dominical e nos dias santos de guarda. Se nós estivermos blindados com a vida de oração, com essa perseverança, o demônio não pode, ele não tem condições de entrar numa família para destruí-la. Porque é isso que o demônio quer. O demônio quer destruir as nossas famílias. E o meu exemplo que eu tenho da minha casa, que nós rezávamos o terço diariamente, eu me lembro até quando eu era pequeno, eu e meu irmão, nós fazíamos a arte, o pai não gostava, e tinha o Sagrado Coração de Jesus e de Maria, e o pai apontava, olha, Jesus não está contente com vocês. Eu até ficava meio comovido com aquilo, mas é que eu tinha o meu irmão também mais velho, a gente brincava, né? Mas depois a gente vai crescendo nesse ambiente de oração e vai percebendo que isso é importante. Depois que eu decidi ir para o seminário, continuei rezando o rosário, teve momentos de crise por causa desse câncer da teologia da libertação, que tentou tirar a devoção dos sacerdotes, né? Mas agora eu retornei, eu rezo o rosário diariamente e eu percebi que após essa experiência do rosário, que eu peço os sentimentos de Nossa Senhora para mim,
que eu me sinto muito mais feliz como padre. E a mesma coisa vai acontecer com o pai e a mãe e os filhos em casa. Reza o Santo Rosário, pede os sentimentos de Maria e você vai se sentir muito mais realizado, né? E nós estamos construindo um novo reino, o reino de Cristo. Nós somos militantes do reinado de Cristo na terra. E não podemos ser Maria vai com as outras. Porque estão falando isso, falando aquilo. Não, nós seguimos a palavra de Deus, a doutrina da igreja e a nossa oração. E tentamos construir um mundo novo, não somos nenhum patinho que cai em qualquer armadilha. Não, nós queremos defender a família. E sabemos, né, que existe, que o demônio odeia a família, e infelizmente as pessoas que se ausentam do mal, elas ficam comandadas por Satanás, podemos dizer assim, e não querem sacerdote, não querem bons pais, não querem mães boas de família, e vão colocando através da mídia o seu pensamento. Então nós queremos reverter essa situação. Nós queremos jovens sadios, nós queremos rapazes sadios, moças sadias, que namorem de verdade. Nós precisamos patrocinar um bom namoro dentro da Santa Igreja para que eles possam se desenvolver. Como acontecia há alguns anos, até mesmo com os imigrantes italianos e alemães, que o sacerdote ajudava a promover o casamento entre os jovens. E a questão da procriação também, que é muito importante, porque nós precisamos de que nasçam mais cristãos, que nasçam mais pessoas na Terra. É uma mentira dizer que nós não temos mais espaço para outras pessoas. Esse controle de natalidade também é de Satanás, porque ele quer diminuir o número de pessoas e pessoas santas no mundo. Então eu digo para vocês que o assunto é muito longo, né? Não temos condições de trabalhar esse sacramento assim tão rápido, mas se vocês analisarem o nosso canal, nós temos há mais ou menos 4 anos atrás uma postagem de uma palestra muito importante para os casais jovens de Passo Fundo. Lá nós temos 40 minutos de explicação, então eu recomendo também que vocês assistam aquela palestra que está nesse canal há mais tempo que foi realizada. E peço que vocês sejam divulgadores, né, desse nosso meio de evangelização. Nós dependemos da sua propaganda. Nós não temos nenhuma propaganda, não temos nenhum patrocínio. Vocês é que devem partilhar com a catequese, com os amigos, grupos da igreja, né, que às vezes o pessoal precisa de uma certa informação ou formação, especialmente sobre os sacramentos. Então, passem isso para os demais. E agora vamos receber a Santa Bênção. O Senhor vos abençoe e vos livre de todos os males e dificuldades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.